Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus num texto tão especial, lá de Ezequiel. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 37. Nós faremos, através desse capítulo, uma meditação sobre os exílios, sobre as experiências exílicas que às vezes temos que enfrentar nas nossas vidas. Ezequiel, um dos grandes profetas, este viveu de fato, na própria pele, um grande exílio, né? Enquanto outros profetizaram, né, antes do exílio, enquanto outros estiveram na reconstrução de Israel, de Jerusalém, dos muros, este experimentou lá junto ao rio Quebar, visões no meio do grande exílio. Nós vamos ler um capítulo tão extraordinário desse profeta, que é o capítulo 37 de Ezequiel. Quem encontrou, diga um amém bem forte. Diz assim, eu estou lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Aliás, eu tenho gostado muito dessa versão, né? Porque a Almeida, né, nós temos uma credibilidade tão grande, Almeida, né? E agora numa versão um pouco mais atualizada, um português atualizado. Não atualizado no sentido de arrancar textos da Escritura, né? Atualizado no sentido do português que foi atualizado. A gente tem que frisar bem, né, a diferença hoje, né, por causa de algumas falas indevidas que a gente já ouviu aqui no nosso país. Diz assim no capítulo 37: Veio sobre mim a mão do Senhor. Então o profeta está dizendo, a mão do Senhor veio sobre ele, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. É uma visão, irmãos. O Espírito conduziu este profeta a uma visão. Nessa visão, ele estava dentro de um vale cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam o quê? Sequíssimos. Sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes. É interessante quando o homem chega nesta resposta. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a minha palavra? Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro cantos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem,
Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que ela seja uma semente, Senhor. Que os nossos corações sejam nesta noite boa terra. Não uma terra cheia de espinhos, cheio de pedras, não à beira do caminho como na parábola de Jesus, mas boa terra, Senhor. Que essa semente possa ser irrigada pelo teu Espírito, e ela possa germinar, Senhor, e ela possa se tornar uma árvore frondosa, que ela possa dar frutos. Que a nossa semana seja uma semana cheia de frutos, por causa desta semente, em nome de Jesus, amém, amém, louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, o que distingue Ezequiel dos outros profetas é a sua condição histórica, é a sua condição psicológica. Ele precisou enfrentar, e os profetas sempre enfrentaram questões, adversidades, problemas, situações econômicas, sociais, eu diria desafiadoras. Nós podemos nos lembrar de Jeremias. Jeremias viveu os momentos mais difíceis da história de Judá, mas ele não foi para o exílio. Provavelmente ele morreu no Egito. Ele não sofreu em sua própria pele as consequências dramáticas dos 70 anos do exílio. Profetas como Isaías, que profetizaram no século VIII e que enxergaram os exílios do norte e do sul, mas ele não enfrentou o exílio como Ezequiel. Ezequiel precisou enfrentar na sua própria pele os 70 dolorosos anos do exílio. Não 70 literalmente, mas este exílio tão profundo, este machucado, esta ferida que se tornou muito simbólica na história de Israel. Porque, irmãos, os cânticos da peregrinação diziam como o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esta era a confiança de Israel, esta era a confiança dos peregrinos que rumavam para a cidade de Jerusalém. E agora, Ezequiel e os exilados precisaram enfrentar existencialmente, teologicamente, a dureza de ter visto Sião abalado. E isso foi difícil, porque eles cantavam: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas agora o monte de Sião estava abalado. O templo foi blasfemado, foi destruído. Os muros derrubados, a cidade de Jerusalém foi queimada. Como lidar com a situação existencialmente, espiritualmente, teologicamente? Como lidar com a dureza de 70 anos exilados? Minha terra tem palmeira. Você lembra disso? Da canção do exílio?
Esta era a canção daqueles que estavam exilados junto aos rios da Babilônia. Nós chorávamos, Salmo 137. Eles nos exigiam canções, mas como? Como entoarmos hinos no meio dos sofrimentos, no meio do exílio, no meio das desgraças sociais, econômicas, dos flagelos financeiros? Você já foi arrancado da sua terra? Você já foi arrancado da sua dignidade? Você já foi arrancado da sua alegria? Você já experimentou as terras estranhas? Ou você já experimentou exílios psicológicos, emocionais? Sua porta já bateu aflições que roubaram de você a alegria? O que nós temos aqui, queridos irmãos, é um quadro psicológico, histórico, muito bem traçado pelo próprio Senhor. Deus convida o Filho do Homem. Olha que interessante, porque Jesus também é chamado Filho do Homem. E aqui a conotação que aparece tantas vezes, são 90 vezes que aparece a expressão Filho do Homem em Ezequiel, é para mostrar de forma muito clara que aquele profeta tinha humanidade. A humanidade de Ezequiel precisou enfrentar a dureza de um exílio. E perceba que este exílio chegou, eu diria, num ápice catastrófico, que teve a espécie de uma imposição, a sequidão que o profeta e o povo de Judá enfrentou. A mão do Senhor veio sobre ele e o conduziu a uma visão. E o verso 1 diz assim: um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Este é o ápice da própria condição de Ezequiel e daqueles que estavam exilados na Babilônia. Lá, junto ao rio Quebar, que irrigava o Eufrates, Ezequiel teve várias visões, entre as quais esta visão. Esta perturbadora visão em que se está aqui o reflexo, o espelho, a visão clara da própria situação econômica, espiritual, sociológica, psicológica do povo de Judá. Os ossos estavam sequíssimos. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode enxergar no texto de Ezequiel 37 é esta percepção límpida, clara, que Deus revela sobre este povo. E esta condição, Judá teve que enfrentar por um motivo muito claro. Há uma historiografia enorme no Antigo Testamento, de Josué a 2 Reis. Se você ler, se você fizer o exercício de ler todos estes textos, você vai encontrar uma grande historiografia, uma história de Israel que tinha como teologia o próprio texto de Deuteronômio. Em Deuteronômio, Deus coloca bênçãos e maldições. Como viver as bênçãos de Deus? Obedecendo os mandamentos do Senhor, o ordenamento, a vontade de Deus. Queridos, desde Gênesis capítulo 1, 2, 3, nós temos um quadro muito claro: o afastamento de Deus é o encontro com o exílio. Esta historiografia, ela narra de Josué a 2 Reis, como o povo de Israel, mesmo na fratura que dividiu o norte e o sul, como estes povos, norte Israel, sul Judá, eles tiveram uma derrocada, uma deterioração por causa da sua condição espiritual. Este povo deixou a adoração ao único Deus. Este povo se afastou das leis do Senhor. Este povo se afastou da exclusividade do templo em Israel. Construiu poste-ídolos, altares a deuses pagãos.
este povo, através dos seus reis, do norte e do sul, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quem já ouviu essa expressão nessa historiografia? Este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque eles seguiram, infelizmente, o péssimo exemplo de Jeroboão. Não fizeram como Davi, não fizeram como Ezequias, não fizeram como Josias, reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Estes reis do norte, estes reis do sul, fizeram Israel enfrentar 2 exílios, e este aqui muito bem narrado, porque se afastaram da presença de Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E quando a nossa confiança deixa de ser no Senhor e passa a ser nos cavalos, nos carros, na competência profissional, nos contatos, na riqueza material, quando a nossa confiança deixa de ser a confiança no Senhor e passa a ser uma confiança nos cavalos, nos carros. Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que estes ossos estavam sequíssimos pelo profeta Ezequiel, pelas historiografias do Antigo Testamento, pelos profetas anteriores do século 8º, 7º. Estes ossos estavam sequíssimos porque os reis, os príncipes, os juízes, os sacerdotes fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se afastaram da presença de Deus. Vocês se lembram de Oséias? Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Até quando, irmãos? Até quando os nossos vales estarão sequíssimos? Até quando as nossas vidas encontrarão estes ápices, estas feridas, estes machucados, porque insistimos, batemos na mesma tecla, a tecla de Adão, a tecla de Eva, Adão e Eva. Até quando? Até quando os nossos rostos, os nossos corpos, as nossas decisões e vontades se afastarão da presença de Deus? Até quando comeremos da árvore do conhecimento do bem e do mal? Até quando acharemos que nós somos capazes de assumirmos a condição de Deus? O maior erro da humanidade desde Adão é achar que nós podemos assumir a condição de Deus. O nosso exílio está aqui, irmãos. Nós somos construtores de falsos deuses, nós somos construtores de falsos altares. Nós colocamos nestes tempos contemporâneos o nosso eu. Nós entronizamos o nosso eu diante do nosso próprio coração. Aqui, o retrato destes ossos sequíssimos é o nosso próprio retrato. Enquanto a humanidade não entender que os nossos vales estão sequíssimos, que os nossos exílios estão irrigados por mais angústia e tristeza, enquanto não entendermos, enquanto os nossos corações não se converterem a esta límpida convicção da Escritura de que quanto mais afastados de Deus, mais exílicos seremos, as nossas feridas só aumentarão. Nós sabemos pela Escritura que um abismo vai sempre chamar outros abismos. Então essa é a primeira verdade que eu percebo no texto de Ezequiel.
os vales, os ossos sequíssimos. Deus trouxe Ezequiel no meio de uma visão e mostrou ao profeta a condição de Judá. E esta condição foi provocada pelo próprio afastamento de Deus. Não se afaste de Deus. Não se afaste da palavra de Deus. Não se afaste da presença de Deus. Não se afaste da igreja, da comunidade, da comunhão. Não construa castelos na confiança de que você está construindo pontes de autoabsolvição. Não existe alegria sem Deus. Não existe vida sem Deus. Ele é a vida. Ele é a vida. Afastar-se de Deus é afastar-se da vida. É afastar-se da abundância, da integralidade de viver uma vida extraordinária. E não confunda a vida extraordinária com dinheiro no bolso. Porque tem um monte de gente com dinheiro no bolso, vivendo exílios terríveis. 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 Irmãos, mas o texto, ele é mais claro. Ele mostra que o Filho do Homem precisou ouvir a seguinte pergunta: será que estes ossos podem reviver? Respondi, diz Ezequiel, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, aqui há um contraste muito claro entre quem nós somos e quem Deus é. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que no espelho desta palavra há o reflexo do nosso próprio fracasso. Somos ossos sequíssimos. Talvez o seu exílio não seja um exílio histórico, seja um exílio psicológico, seja um exílio familiar. Talvez o que você esteja enfrentando hoje seja um exílio no seu próprio casamento. Você está vendo, está ali, diante dos seus próprios olhos, o fracasso do seu casamento. Talvez o seu exílio seja o afastamento do seu filho da presença de Deus. Irmãos, há tantos exílios. Exílios profissionais, exílios. E aqui, esta pergunta, ela é fundamental, porque ela nos conscientiza. Deus chega para Ezequiel e diz assim, filho do homem, ou seja, filho da humanidade. É como se ele estivesse dizendo assim, barro. Ô barro, eu quero te perguntar, será que estes ossos podem reviver? É interessante dizer isso, né? Barro, porque nós somos barro. Um dos textos mais importantes do Novo Testamento é Romanos capítulo 9. E há uma densidade em Romanos 9 que quase me torna um calvinista. Mas graças a Deus ainda eu não sou isso. Com todo respeito a quem é, obviamente. Mas por que nós somos barro? Como é que a gente pode fazer barro reviver? Eu digo para vocês que essa é a única coisa que me coloca na parede dramaticamente. O que um barro pode fazer? Você já parou para pensar? A gente, às vezes, desde criança, a gente mexe com barro. A única coisa que barro faz é o quê? Ser moldado. Deus está dizendo para o barro chamado Ezequiel, ô barro, será que estes ossos podem reviver? E aí o barro tem que responder o que qualquer barro precisa responder. Senhor, só o Senhor pode fazer um barro reviver. Você está entendendo como Ezequiel está sendo convidado ao texto da criação? Há momentos em nossas vidas que nós estamos, irmãos, eu diria, entrincheirados. Estamos cercados pelos piores inimigos. Estamos enclausurados. E na clausura, irmãos, não há esperança. Qual é a luz que ilumina os nossos cárceres?
Nós somos barro. O que o barro pode fazer no meio de uma clausura, no meio de um cárcere infinito, no meio de um exílio? O que nós podemos fazer? Nós somos estes ossos secos. O texto é claro, ele é claro. Veja só, filho do homem, estes ossos, lá no verso 11, são toda a casa de Israel. Deus é quem está dizendo. Filho do homem, ô barro, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, Deus ouviu daquela multidão de barros. Os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança. Fomos exterminados. Eu não sei se você já foi cercado ao ponto, enclausurado ao ponto, encarcerado ao ponto de dizer assim, não há mais esperança. E a gente vive um pouco isso no nosso país hoje. São tantos escândalos, não é verdade, irmãos? Escândalos, muitos escândalos. Nós estamos vivendo uma crise ética, eu diria, sem igual na nossa história. Ou parece ser sem igual, porque as próximas páginas podem mostrar uma fundura pior. Estamos vivendo instituições porcas, irmãos. Um momento, eu diria, difícil de suportar. A gente está vendo diante dos nossos olhos desvios bilionários de aposentados. Os caras conseguem ser ruins a esse ponto. E não me diga que você está surpreendido. Se você se surpreendeu, é bom você, de fato, olhar mais honestamente para o seu espelho. Nós somos capazes de chegar nesse nível. Se não foi o Evangelho que nos resgatou, se não é o Evangelho a nos sustentar, o que seria de nós, irmãos? O que seria de nós? Você lembra de Spurgeon? Somos mendigos, ensinando aos outros mendigos, onde nós encontramos pão. Isso, irmãos. Esta situação de opressão, de clausura, de cárcere, mostra quão indignos somos. E a impossibilidade que temos de reverter certos processos. Há pessoas que estão aqui dentro, que elas não conseguem superar feridas psicológicas, emocionais, que estão lá. Você foi tocada indevidamente. Você foi tocado indevidamente, essa ferida abriu na sua alma. Ninguém consegue sarar isso. E é por isso que nós precisamos reconhecer que só o Evangelho salva. Só o Evangelho transforma. São os nossos cárceres, irmãos. Há certos vícios que só são superados. É interessante. Eu já tive que muitas vezes levar jovens para casa de recuperação. Muitas vezes. Eu me lembro de uma vez que eu estava levando lá para Piabetá, numa instituição chamada Amor. Eu estava levando um jovem de carro, ele todo cheio de si, já estava há anos usando cocaína, as piores drogas. Nunca conseguiu vencer. E eu ouvindo, não, eu não preciso disso, pastor. Meu irmão, eu estou te levando para um lugar seguro, uma casa de recuperação, gente crente, pastores sérios. Eu me lembro de ter chegado naquela instituição chamada Amor em Piabetá. E lá eu conheci o pastor ele era bem, assim, direto. E ele chegou cheio de suas falas preparadas e disse assim, pastor, eu sei o que eu preciso para a minha vida. E ele disse assim, se você soubesse, você não estaria aqui. Você precisa entender que você é incapaz de vencer. Você pega essas instituições como AA, NA, você tem que todo dia dizer, eu venci hoje. E como nós somos incapazes de vencer os nossos vícios,
como somos incapazes de superar os nossos cárceres. Porque somos isso. Nós somos o produto de uma construção que a gente tomou algumas decisões e outras decisões foram tomadas por outrem. E essa mistura de livre-arbítrio mal utilizado nos fez. E se a gente não compreender que nós somos estes ossos sequíssimos, esse barro que é incapaz de superar, nós nunca chegaremos à resposta deste barro chamado Ezequiel: Senhor, Deus, Tu o sabes. E aí no verso 4, Deus disse para Ezequiel: profetiza, Ezequiel. E essa é a terceira coisa que eu observo no texto. Não só a condição exílica, sequíssima que nós vivemos, não só a resposta que nós precisamos dar sábia, madura diante do nosso próprio quadro, porque somos barro, mas também a nossa saída. Qual é a nossa redenção, irmãos? Profetizar. E aqui não confunda profetizar com palavras de afirmação, com palavras positivas. A profecia, ela está sempre embebida do Espírito Santo. A profecia está sempre embebida desse diagnóstico que nós percebemos, um vale sequíssimo, e da sabedoria daqueles que se reconhecem em barro. E embebido da presença daquele, do Espírito Santo, que pode juntar os tendões, os órgãos, a pele, e fazer o seu corpo reviver. Então, a palavra de Deus diz assim: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de quem? A palavra do Senhor. Não é a nossa palavra, não é a nossa nobreza de alma, não são as nossas obras, não são os nossos... Tem gente que acha que resolve tudo com os contatos que tem. É engraçado isso, né? Quando a gente vai lidar. Não, pastor, pode ser, eu vou fazer 3 ligações aqui, vai ter um poste de luz amanhã aqui. Esse poste de luz normalmente nunca chega. Eu conheço o vereador Tinoco, não sei o quê, nem sei se existe esse nome. Mas ele vai resolver, vai botar um poste de luz e tal, não sei o quê. E às vezes a gente vai enveredando nesses problemas mais obtusos, mais escuros, porque a gente resolveu acreditar no poder dos contatos. Irmãos, ouçam a palavra de quem? Do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Nós estamos aqui em Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui cercados de muitos problemas. Você dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, nos relacionamentos que você tem com seus vizinhos, dentro do seu trabalho, perseguições que você pode estar enfrentando. O que nós temos que viver este tipo de profecia? É saber, é ter a consciência que a palavra do Senhor é aquela a transformar as nossas condições mais caóticas, mais severas, mais secas, em um poderoso exército. E por isso, a despeito, não obstante as situações ou as circunstâncias que você vive, não importa quais sejam, o que nós temos que aprender, a lição sábia que nós precisamos aprender com o profeta é o que nós profetizamos diante das nossas dores, diante dos nossos vales, diante da nossa condição sequíssima. Nós profetizamos a palavra do Senhor. Irmãos, enquanto nós não entendermos que o nosso fundamento é a palavra de Deus, os nossos fundamentos serão sempre falsos. Sempre falsos. Jeremias disse lá no início da sua profecia: vocês construíram cisternas furadas. Vocês deixaram de confiar no rio. Vocês construíram cisternas rotas.
furadas. Até quando nós nos cercaremos? Até quando nós construiremos cisternas furadas? O seu fundamento precisa ser a palavra de Deus. Como está a sua relação com a palavra de Deus? Porque é esta palavra, irmãos, que te mantém vivo, que te mantém em pé, mesmo no meio das tribulações. O que acalmou o mar naquela travessia dos discípulos não foi a experiência, e eles tinham bastante experiência. Eles sabiam ler o mar, irmãos. Eles eram pescadores experientes, mas o que acalmou o mar foi a palavra de Deus. Acalma, aquieta-te. Enquanto não entendermos que esta palavra, a palavra de Deus, é a palavra que acalma as nossas tempestades, continuaremos construindo cisternas rotas, cisternas furadas, que não conseguem conter. Nós precisamos confiar no rio. No rio. No rio que flui, aliás, lembrando uma outra visão de Ezequiel, do rio que flui do trono de Deus. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão, porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então Ezequiel profetizou. Ele profetizou, e enquanto profetizava, ele ouviu um ruído. Ruído é o Espírito Santo trabalhando. Você se lembra do ruído de Atos 2? O Espírito descendo em Pentecoste, enchendo aqueles 120 iletrados, marginalizados, pessoas inferiores socialmente falando, como aqueles 120 iletrados, desprezados, galileus, que eram conhecidos por sua fala capial. Aqueles 120 homens e mulheres foram cheios ao ponto de se tornarem num poderoso exército, que num dia só, aquele grupo batizou 3.000 pessoas. Irmãos, ele profetizou um ruído, ossos que batiam contra ossos, osso ao seu osso, tendões apareceram, cresceram carnes, cobriram aquelas carnes de pele, e depois ele continuou profetizando aos 4 ventos, para que aqueles mortos vivessem. O Espírito entrou neles. Você está percebendo que Ezequiel foi levado lá nas visões no rio Quebar, à própria reconstrução? É interessante, irmãos, que uma das coisas mais lindas que a gente observa no texto da palavra de Deus é o poder infinito que Deus tem de reconstruir histórias. Reconstruir histórias. Jesus cospe no barro, cospe na terra. Ele faz daquela terra um barro. Ele aplica aquele barro nos olhos e ele faz cegos enxergarem. Reconstrução. Talvez a sua história esteja nesta mesma situação. Uma história sequíssima, fraturada por tantas dores, por tantas feridas, por tantas falas indevidas, por tantos toques indevidos. No meio dessas fraturas, exilado no meio dessas fraturas, como responder ao apelo de Deus? Profetizando. Profetizando não o seu conhecimento, não a sua arrogância, não o seu orgulho. Largue suas armas, largue seus métodos, largue as suas tradições. Os resultados aqui foram só tornar os seus ossos mais secos. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você terá os mesmos resultados.
Você tem que se largar diante de Deus. Jesus é o único que cospe na terra e faz da terra um barro. Ele é o único que pode reconstruir a sua história. Ele é o único que pode refazer a sua alma. Que pode tornar o seu caos uma grande semente, uma poderosa semente de reconstrução de vidas a partir de você. Quantas pessoas na história cristã foram potencializadas em suas dores, e suas dores se tornaram remédio. Já ouviu falar disso? Dores que se transformam em remédio. Eu estou indo para o encerramento dessa palavra, mas eu me lembro da Ana. Ana é uma pessoa extraordinária. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, Marcelinho e a Ana me receberam como pais. Pais. Eles cuidavam literalmente de mim. Queriam saber onde eu ia comer, o que eu ia vestir. Cuidaram literalmente de mim. São pessoas muito especiais. A Ana, no momento da vida dela, descobriu um câncer. Um câncer no peito, na mama. E como ela sofreu. Ninguém quer receber uma notícia assim. Ninguém. Ela recebeu. E como foi duro passar por cirurgias, tratamento, perder o cabelo. E a gente sabe que para a mulher, às vezes, o cabelo é uma coisa tão... Esses dias eu perdi minha barba, eu fiquei decepcionado com o barbeiro. Rapaz, eu não gosto de andar sem barba. Eu fui lá fazer a barba, fui fazer o cabelo, ele cortou o cabelo e tal. Minha irmã sabe disso, eu estudei em colégio militar, então eu sempre acostumei com o cabelo curto. Então quando o cabelo começa a bater na minha orelha, eu já acho que eu estou sujo. E aí eu fui lá no barbeiro, o bendito barbeiro, ele começou a cortar, eu vou acertar aqui sua barba. Eu pensei que ele ia acertar, trouxe para cá, ó, para baixo. Eu fiquei parecendo um mexicano, eu falei, mandei uma foto para minha esposa, falei, amor, vê se eu consigo sair para fora dessa barbearia. De lá eu fui correndo, nem passei na igreja, falei, não entro na igreja de jeito nenhum, porque eu vou virar um meme. Fui direto para casa, tirei a barba toda, que dor, irmão, eu não gosto de andar sem barba. Imagina para uma mulher, ela passou por tudo isso, cirurgias, cortes físicos, perda de estética, perda de cabelo, mas ela venceu. Aliás, o Espírito Santo venceu. E a Ana se tornou uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço. Ela criou uma missão, encontros. E ela se tornou uma mãe de crianças com câncer. E de outras mulheres que passam pelo mesmo problema. A sua dor se transformou numa semente. A nossa igreja ajuda essa instituição. Irmãos, é lindo ver o trabalho que ela realiza com crianças que passam por essas situações. Eu duvido que você tem força física, eu não tenho, para lidar com crianças pequenas. Deus deu a ela uma força física extraordinária. Ela vai até o fim, Ela envolve tudo que ela tem, marido, filhos, tudo, todo o dinheiro, tudo, porque ela quer apoiar mulheres e crianças. Virou a missão dela. A dor dela virou uma missão. Seus ossos estavam sequíssimos. Deus fez esses ossos sequíssimos um poderoso exército. Só Jesus cospe na terra, irmãos, e faz da terra um barro. Só Jesus reconstrói a história. Ah, não, mas eu descobri que eu jogo umas pedras aqui. Pois é, você descobriu uma coisa errada. Não é o caminho. Cisternas rotas, cisternas furadas. Ah, mas eu descobri uma meditação e eu fico olhando, fazendo zoom. Pois é, isso aí é mais uma cisterna furada. Porque a única água viva é Jesus. Só Ele cospe na terra, só Ele faz barro, só Ele reconstrói a nossa história. Amém, irmãos? Louvado
Louvado seja o Senhor Jesus, o reconstrutor de histórias. No meio dos medos, das ansiedades, da depressão, do caos, profetize ao Espírito dos quatro cantos. Só Ele junta tendões, só Ele refaz a pele, só Ele sopra o fôlego da vida e reconstrói a nossa história para a glória de Jesus. Amém?